durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados.
inicial. Eles virão. Texto do livro Nascer e Renascer, ditado por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nos momentos difíceis, detente nos afetos inolvidáveis que te precederam na viagem da grande libertação. Tê-los-ás presentes ao recordar-lhes os exemplos de bondade e valor com que superaram as horas de tentação e de sacrifício. Reencontrarás, sem dificuldade, o ponto de ligação com eles, em algum recanto aparentemente esquecido da memória, no qual ainda vibram as notas do teu cântico de alegria e de gratidão, diante de algum gesto de humanidade e devotamento com que te encorajaram a lealdade e a esperança. Lembra-te deles, mas sempre que possível, não lhes peças auxílio para a obtenção de facilidades humanas que não tiveram. Rearticula-lhes a imagem no pensamento, tal qual os viste, sob a carga das obrigações em que se enobreceram nos testemunhos de fidelidade e trabalho. Em seguida, roga-lhes inspiração e socorro para que te não falhem as energias no trato com os deveres que a vida te deu a executar. Solicita-lhes a presença animadora. Eles virão ao teu encontro e te falarão, sem palavras articuladas, da aventura que se derrama da consciência tranquila, fortalecendo-te o ânimo, sem te furtarem o lugar no banco das provas. Não te arrebatarão os pés ao espinho da urze, por saberem que o homem não faz lume na própria alma, sem o vaso da experiência, mas estender-te-ão os braços invisíveis a te sustentarem as forças na travessia da vereda escabrosa. A pouco e pouco, pelo sem-fio do pensamento, te ensinarão que apenas constroem para o bem aqueles que se dispõem a obedecer, e te farão sentir que tudo de bom nas sendas da terra vem dos que se rendem à disciplina para que a vida se faça melhor. Nos instantes de desalento, sobretudo, chama por eles os amigos cujos olhos físicos a morte selou para abri-los ao sol do mundo espiritual, e eles virão por mensageiros de luz, não somente a fim de renovar-te o coração dolorido, mas também para explicar-te que ninguém compra a verdadeira felicidade sem a moeda do amor, lastreada pela riqueza do sofrimento. Boa noite a todos. Meu nome é José Alberto Brasil da Silva. Eu sou um trabalhador do Centro Espírita Miguel. Como é meu biotipo físico? Eu sou claro, tenho olhos castanhos claros, sou calvo e tenho o hábito de usar o cabelo bem raspadinho. Eu tenho 57 anos e aproximadamente 83 quilos. Hoje nós vamos fazer um comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3, Há várias moradas na casa de meu Pai. E vamos comentar os itens 1 e 2, que fala, o item 1 fala do Evangelho de João, do capítulo 14, versículo 1 a 3. E o 2
diferentes estados da alma na erraticidade. Vamos iniciar os nossos comentários pelo texto do Evangelho de João, capítulo 14, itens 1 a 3. Não turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há várias moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós estejais. O que nós podemos refletir sobre esse texto de João? Que Jesus pregava o amor e a imortalidade da alma, embora não tivéssemos ainda condição para compreender. Mas qual era a intenção de Jesus? Preparar o nosso espírito. Ele pediu para que nós não nos inquietemos e confiássemos em Deus e nas palavras dele. Afirmou que há diferentes moradas na casa do Pai, que podemos habitar após a nossa transição. Quis dizer que não estamos condenados a penas eternas e vamos habitar uma dessas moradas de acordo com o nosso grau de evolução espiritual. Diferentes estados da alma na erraticidade. Vamos entender o que é a erraticidade. Erraticidade é o estado em que se encontra o espírito entre duas encarnações. Essa condição mais ou menos ditosa é determinada pelas atitudes morais desenvolvidas pelo espírito. Ora, estamos encarnados hoje. E aí nós vivemos várias situações onde nós passamos por provações e expiações de vidas pregressas. Vamos desencarnar. Isto é fato. Chegando na espiritualidade, nós vamos fazer uma reflexão e vamos avaliar aquilo no qual nós nos saímos bem e aquilo no qual nós não fomos bem-sucedidos. E vamos estudar, vamos trabalhar, vamos tentar entender para que a gente possa, em uma nova oportunidade, encarnar para cumprir novas provas e novas expiações. E Jesus coloca aqui no Evangelho que existem diferentes moradas no universo. O que são essas diferentes moradas? São os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que nele encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Ou seja, nós estamos hoje numa condição espiritual. Fomos criados simples e ignorantes e essa é a nossa melhor encarnação. À medida que vamos entendendo os ensinamentos de Deus e de Jesus, nós vamos adquirindo condição de evoluirmos moralmente. E o nosso grau de evolução, ele vai nos permitir que possamos habitar os mundos que Deus criou para os espíritos de acordo com a sua condição moral. Vamos falar um pouquinho das diferentes moradas, que são os mundos que circulam no espaço infinito. Nós temos os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações. Temos os mundos de expiações e provas, onde domina o mal. Temos o mundo de regeneração, onde as almas que ainda precisam expiar. Temos os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. E temos os mundos celestes ou divinos, onde habitam espíritos depurados. Ora, como é que nós vamos se encaixar nesse mundo? De acordo com o nosso processo de evolução espiritual. À medida que formos evoluindo, teremos a condição
de habitar um mundo melhor. Hoje habitamos a Terra, que é um mundo de provas e expiações. Esse mundo é o preparado para nós devido à nossa condição de evolução espiritual no momento. Estado dos espíritos na erraticidade. A certeza que nós temos da vida futura, ou seja, a imortalidade da alma, e saber que não estamos condenados às penas eternas, elas não excluem a apreensão nossa quanto à passagem desta para outra vida. Isto é inevitável, sabemos que vamos desencarnar. E eu costumo dizer, não temos medo de morrer, mas o receio de saber na realidade quem nós somos. Em que estado eu vou adentrar na erraticidade? Exatamente como eu estou nesse momento. Esta é minha melhor encarnação. O que eu consegui desenvolver de inteligência, o que eu consegui aplicar em mim as leis morais, como é que foi a minha relação com meus semelhantes, tudo isso que eu vivi aqui na atual encarnação é a condição que eu vou chegar na espiritualidade. E aí, os espíritos, quando chegam em condições boas, em condições que trabalharam bem as suas tarefas, as suas provas, as suas expiações, estão mais próximos de Deus, entenderam o amor de Jesus, certamente irão para uma esfera da espiritualidade, de espiritualidade aqui mesmo, no mundo de provas e expiações, como nosso lar, aonde algum trabalho já foi realizado e ele precisa dar uma continuidade. E o espírito vai evoluindo à medida que vai aprendendo, até receber uma nova oportunidade por misericórdia divina para reencarnar. Ao contrário daqueles que atentaram contra as leis de Deus, eles vão ter sérias perturbações. E certamente vão para as esferas inferiores, aqui mesmo no mundo de provas e expiações, que certamente serão os umbrais, aonde eles vão precisar trabalhar bastante a sua condição mental e se arrependerem de todo o mal que eles causaram a outrem. E diz o nosso Evangelho: conforme os espíritos se encontrem mais ou menos depurados e desprendidos dos laços materiais, variarão do infinito o meio que eles se encontram. O apego à nossa vida material, ele ainda é uma grande dificuldade para a nossa evolução espiritual. A causa principal do nosso estado, que nós vamos adentrar na espiritualidade, está na moral da alma. Ou seja, a afinidade entre o corpo e o espírito é proporcional a esse apego material. Esse apego, ele vai atingir o seu máximo, conforme a vida que nós levarmos aqui na Terra e o nosso gozo em relação às coisas materiais. Então, as almas puras, elas se identificam com a vida espiritual e o apego na matéria é quase nulo. Então, que conclusão nós podemos tirar? Para que nós possamos evoluir espiritualmente, nós precisamos nos desprender da matéria. A lentidão e a dificuldade desse desprendimento
está na razão do grau de pureza e desmaterialização da alma. Ora, podemos chegar a uma conclusão aí. Só depende de nós tornar essa desmaterialização fácil ou penosa, agradável ou dolorosa. Então, depende da conscientização do espírito, trabalhar nele aquilo que trava a sua evolução espiritual, que é o apego à vida material. Então vamos fazer uma comparação dos irmãos que estão apegados e os irmãos que se desprenderam da vida material. Quem está preso à vida material não pode se afastar da esfera onde vivem. Ou seja, se você está no mundo de provas e expiações, você não tem nem condições de avançar, de ir a outros mundos. Já os que se elevaram, eles são livres para percorrer o espaço e o mundo. Obviamente que isso segue uma escala de progressão. Os espíritos que estão apegados à matéria, eles se sentem culpados e eles vão expiar as suas culpas nos umbrais. E como eu falei anteriormente, eles vão precisar de arrependimento sincero para criar uma nova condição para evoluírem, para poder se tornarem espíritos melhores e continuarem no processo de evolução. Esse espírito ele encontra-se estacionado, porque o espírito não regride. E aí, à medida que ele se conscientizar, ele vai continuar a sua jornada daquele ponto de partida para a sua evolução. Já os que já entenderam bem os caminhos da vida, os caminhos do Evangelho, o amor de Jesus e o amor ao próximo, eles vão gozar de resplendentes claridades, ou seja, vão gozar de uma tranquilidade que é uma recompensa devido ao trabalho e o esforço que eles desenvolveram para a sua melhora espiritual. E para finalizar, vamos fazer uma reflexão sobre o processo de evolução dos espíritos. Fomos criados simples e ignorantes, tivemos o mesmo ponto de partida. Para que cada um trabalhe na sua purificação, reprima as más tendências e domine as paixões, preciso se faz que abdique das vantagens da vida imediata em prol do futuro, visto como, para identificar-se com a vida espiritual, encaminhando para ela todas as aspirações e preferindo-a à vida terrena. Não basta crer, mas compreender. Devemos considerar a nossa atual existência debaixo de um ponto de vista que satisfaça ao mesmo tempo a razão e a lógica, ao bom senso e ao conceito que temos a grandeza, a bondade e a justiça de Deus. Se não formos bem-sucedidos, estaremos na condição de espíritos culpados, errando nas trevas. Se não nos arrependermos dos nossos erros, se formos arrogantes e orgulhosos, se não nos curvarmos diante de Deus, ficaremos endurecidos por longo período e nos colocaremos na condição de momento de espíritos maus, atormentado de remorsos, de pesares, insulado, sem consolação e separados de que constituem a afeição. Sofreremos penas rigorosas devido à sua condição moral. Mas se formos bem-sucedidos, nos sentiremos bem-aventurados e gozaremos de resplendentes claridades. Se conhecermos a verdade, ela nos libertará.
Essa verdade é o Evangelho de Jesus, com os seus ensinamentos de amor. Precisamos praticar esses ensinamentos. A nossa encarnação atual é um exercício diário. Precisamos progredir de encarnação a encarnação. Fomos criados para sermos felizes a caminho da perfeição. Só então nos tornaremos espíritos justos. Conviveremos com aqueles a quem amamos e que estejais nas mesmas condições de nós. Vamos fruir das delícias de uma felicidade. E Jesus coloca aqui: a cada um segundo as suas obras. Jesus sabia que estamos em processo de evolução, uns com mais, outros com menos dificuldade. Por isso afirmou que há várias moradas na casa do Pai, e que todos nós, encarnados e desencarnados, iremos habitar um desses mundos, conforme a nossa elevação moral. Obrigado por me ouvirem, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. A prece da noite de hoje é dedicada aos irmãozinhos Alexandre Peterle, Ângelo Correia, Antães Breda de Carvalho, Aril Simões Coutinho, Augusto César Reimão, Cacilda Ramalho de Figueiredo, Carlos Umbelino, Davis Altman, Diná Carvalho de Oliveira, Eli César de Siqueira, Etelvina Vieira, Gália Moarre de Siqueira, Guilherme Potter, Guilherme Sardinha Pontes, Hélio Lourenço da Costa, Hilda Duarte, Yolanda Martins, Irene Alves Ferreira, Isabelle Lima, Ivan Arbex, João Alberto Pache, Jorge Gomes de Figueiredo, Jorge Neves, José Ângelo de Oliveira, José Maciel Filho, Luiz Henrique Campos do Amaral, Luiz de Abreu, Manuel Ferreira Nogueira, Maria Cristina Pache, Maria Laurentina do Amaral, Maria Luísa de Brito Pinhão, Maria Rosa da Fonseca, Marilza Ferreira Carvalho, Marlene Coelho Ferreira, Mari Melo, Nair Conceição Melo, Odílio Mangueira de Figueiredo, Roberto Luiz de Brito Pinhão, Sandra Lino Azeredo, Sônia Maria de Assis, Suzana Machado Pinto, Ulisses Emiliano Vieira Peixoto, Wilson Gonçalves Ferreira. E para todos os irmãozinhos que estão em nossos corações, que desencarnaram recentemente, que não tem quem peça por eles, e a todos os que foram incluídos hoje nos comentários desse vídeo. Mais uma vez, envolvidos nessas vibrações de luz, vamos elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus. Jesus, nosso amigo, obrigado por mais essa oportunidade de fazermos a reflexão sobre os estudos da noite de hoje. Que nós possamos conhecer a verdade. E a verdade está no teu Evangelho de amor e de luz. Conhecendo essa verdade, nos libertaremos de tudo aquilo que nos prende ao mundo material. Que nós possamos entender o amor que tu veio nos ensinar. Que nós possamos trabalhar em nós a bondade, a caridade,
a paciência, o perdão que nós precisamos trabalhar a nossa condição moral, porque ela nos dará a condição de ser espíritos ditosos. E se cairmos nos erros algum dia, que Tu nos auxilie a encontrar o caminho da verdade, do amor e da dignidade, através do nosso arrependimento sincero. Que nós possamos trabalhar o equilíbrio para que possamos passar essa encarnação com um pouco de melhora, subindo ao menos um degrau. Que nós possamos abrir os nossos corações para estar mais perto de Ti e entender o Teu amor. Maria, Mãe da Humanidade. Obrigado, Mãe, pelo colo que Tu nos dá, no momento que precisamos entregar os nossos irmãos, os nossos entes queridos para a espiritualidade. Que eles possam ser recebidos com amor, com luz, com a bondade necessária, com a certeza que trabalhando poderão se melhorar, com a certeza de que todo o amparo da espiritualidade lhes será concedido. Que eles possam ter a humildade que os caminhos que levam à nossa libertação é o Teu Evangelho. Obrigado por mais uma noite de reflexão. Que assim seja, graças a Deus.